Pastor Otto, meu amigo. Até que enfim, rapaz, né? Conhecemos um ao outro agora. Até que enfim. Você era mais bonito pela internet, cara. Cara, mas eu continuo sendo bonito na internet. Quem vai me ver pela internet. Pastor Otto, deixa eu te contar uma experiência que eu quero que você comente. Diga. Eu tava na academia e chegou uma menina. Ela tava meio atribulada, querendo saber em qual igreja ir, né? Qual igreja ela queria. Ela queria uma resposta espiritual pra vida dela, assim. E aí eu comecei a contar pra ela, pastor, sobre aquela passagem de João 4, de Jesus com aquela mulher samaritana, né? Eu tava comentando com ela porque eu queria chegar na parte em que ele fala que o que importa é adorar em espírito e verdade, sabe? E aí eu passei por uma passagem que eu já ouvi 1000 vezes, ela já deve ter ouvido 1000 vezes. Mas é aquela parte quando Jesus fala assim pra ela, me dá água. E ela fala, mas eu sou samaritana. Aí ele olha, se você soubesse quem tá pedindo, você quer me pedir água. Ela fala, mas você tá pedindo água pra mim, como é que você tem pra dar? Ele falou, que a água que você me dá, eu vou ter sede de novo. Isso. Mas a que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Otto, a hora que eu falei isso pra ela, o foco não era esse, sabe? Essa era uma palavra simples. A água que você me dá, eu vou ter sede de novo, mas a que eu te dou, você nunca mais vai ter. A menina não cai no choro e eu também, cara. Como assim o evangelho é simples desse jeito? Eu percebo que a gente prepara um prato. Imagina você tá recebendo alguém na tua casa. Você prepara várias coisas diferentes. E você fica na expectativa que a pessoa fale da carne principal, da sobremesa. A pessoa fala assim, nunca comi um arroz tão gostoso. É assim mesmo. Tá ligado? Eu entendo que é aquilo que a gente menos espera. O evangelho, ele não é aquela coisa desconcertante, absurda, super inovadora. É o simples que a gente apresenta e que faz sentido. Porque o que vai fazer as pessoas entenderem é essa simplicidade. Não é nem a maneira como você apresenta, mas é a verdade que você acredita naquilo que você fala. Sim, você falar com autoridade uma coisa que você vive, né? Porque tem cara que acha que, eu não sei, não dizendo que alguém fale dessa maneira, mas a gente se prepara muito na eloquência, na forma, e aí você vai transfigurar o seu próprio corpo, você vai colocar uma roupa diferente, um boné, uma corrente, não, porque eu tenho que alcançar o cara desse jeito. E de repente você falar um simples Jesus te ama pro cara é aquilo que ele precisa. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele entrou na igreja e estavam reformando a igreja, né? Só que ele não sabia que os pedreiros ainda estavam na igreja, porque já estava no horário de culto. Ele entrou e tava vários irmãos já, porque estava no horário de culto, mas também tava o pedreiro arrumando ainda. Sim. Né? Aí ele entrou e começou a cumprimentar os irmãos com um beijo. Aí ele chegou e beijou um cara no rosto, ele beijava os irmãos no rosto. Um dos caras que ele beijou era um pedreiro que não tinha nada a ver com a igreja. O cara só tava pintando a parede lá. Só que no que ele beijou o cara no rosto, o cara começou a chorar, velho. Ele falou assim, mano, ninguém nunca me deu um beijo no rosto, só meu pai. E aí, aquele cara hoje, ele é convertido a Jesus Cristo. Incrível. Pelo beijo do pastor que ele nem imaginava. Então, a simplicidade, ó, sabe, eu acho que hoje as pessoas estão muito querendo inventar a roda. A sensação que eu tenho, essa geração que está acostumada com seriados. Seriados. Imagina o cara que assiste o Netflix da vida. Pode falar Netflix, né? Pode. Aí imagina que ele acaba de assistir uma série, o cara é maratonista, então ele assiste uma após a outra. Então ele vai para o cristianismo com uma sensação de que após a pregação, após aquela mensagem, ele quer outra. Então ele se alimenta disso, só que tem que ter novidade. Ele fica esperando qual que é o próximo capítulo, qual que é a cena. Não tem próxima cena. O que tem lá é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, todos cara. Os dias, diariamente. Todos os dias. Então não tem novidade nisso. Jesus, ele apresenta uma novidade de vida quando você aplica isso. Perfeito. Quando você acerta isso. Mas a gente traz para nossa vida sempre mensagens inéditas, revelações inéditas. Que é maior que revelação que está na Bíblia? E eu tenho para mim que você nunca vai viver uma revelação que já não esteja na Bíblia. Eu creio que também não tem como, nem precisa inventar roda. Tá eu gosto muito quando Pedro fala que nós devemos desejar a Deus não como crianças que precisam de leitinho espiritual, mas de comida sólida. Tem muita gente que quer novidade no leitinho espiritual. Vou tentar dar um exemplo. O centro do evangelho é a mensagem da cruz. Sim. Como é que você entende a mensagem da cruz? Como é que você entende, pastor? A mensagem da cruz. A minha mensagem da cruz, aquilo que me tocou, é Jesus morrendo no meu lugar, certo? É Jesus se entregando, remindo os meus pecados, mas fazendo com que eu possa, assumindo essa parte vai ter que editar, cara. Que eu ia ser gospel agora. Eu acho que eu fui muito gospel. Vai editar não, vai ser direto. Bom, pode editar essa parte aí. Eu sou pastor, já quer pregar, já a mensagem da cruz. Cara, pra mim, a cruz de Cristo aponta para mim um caminho de humanidade, de um homem que se colocou no lugar que eu jamais poderia estar. A cruz aponta para mim essa negação da minha vontade
como ser humano para cumprir a vontade de Deus, uma vontade maior. Olha que diferente. Uma moça perguntou assim pra mim essa semana no Facebook: Daniel, eu posso ir no carnaval ou não? Falei: amada, se eu falar pra você não ir e você não vai porque eu falei, eu te tornei religiosa. Perfeitamente. Você tem que ter uma intimidade com Deus para que você não se sinta bem. Porque eu posso tirar o cara do prostíbulo, mas é Jesus que tira o prostíbulo do cara. Perfeitamente, perfeitamente. Se não, sabe o que acontece? A gente estava andando no carro, a gente falou sobre proselitismo, né? Sim. E eu falo sobre proselitismo religioso no sentido de que a gente pega a pessoa, faz com que ela se pareça conosco, então ela aceita esse Jesus que a gente prega, que é o nosso melhor produto, é o maior, é o único. Então ela aceita Jesus do jeito que eu quero que ela aceite, ela vai vestir as roupas que eu quero, falar do jeito que eu quero, mas ela não teve a sua mentalidade transformada. Eu criei uma discípula minha. Exatamente. E não de Cristo. Se esse cara era um cara que na religião dele, exemplo, ele fazia uma oferenda, ele vai vir para a tua igreja e vai fazer uma oferenda na igreja, porque essa é a mentalidade que ele tem e é o entendimento que ele tem de agradar e adorar a Deus. Então ele vai achar que para adorar o Deus que a gente está apresentando para ele, eu preciso fazer uma macumba gospel. Meu Deus. Porque é o que ele fazia antes. Quando na verdade Jesus ele é contra esse sistema, porque você vê todas as religiões ensinam você fazer coisas para alcançar e agradar a tua divindade. Quando Jesus na verdade fala, tá errado, é um Deus que se fez homem para habitar entre os homens. Exatamente. Eu não o adoro para que eu o agrade. Eu o adoro porque eu já fui agradável a ele. Exatamente. É pelo que ele é e não pelo que ele pode me fazer. A base da idolatria é exatamente fazer algo buscando benefício. Então assim, tem pessoas que idolatram pastores, tem pessoas que idolatram os seus cônjuges, e a pessoa torna Jesus como um ídolo. Pessoa que acha que, pastor, ora por mim porque a sua oração é mais forte. Mentira! Se é o Espírito Santo que é o intermediário ali, entre nós e Deus, dali está Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Eu posso perfeitamente orar e eu vou ser ouvido pelo Pai. O salão está aberto. Agora, gostei do que você falou. Crentes seriados. O crente que entra no YouTube, ele vai ouvir a palavra que ele quer, ele escolhe o pastor que ele quer. Quando é palavra de confronto, ele não quer ouvir. Não quer. Palavra de bênção, eu quero ouvir. Palavra de correção, não. Deixa isso para depois que dói. A gente usa analogia e parece que é um restaurante, né? Entra, seleciona, faz o prato que quer, como que quer. Eu creio que Deus ele trabalha com etapas. Ele não vai me revelar aquilo que eu ainda não estou pronto. Exato. Tanto que Jesus Cristo fala isso para os discípulos: eu vos revelo das coisas terrenas, porque as celestiais vocês não suportam, vocês não suportariam. Eu lembro de uma vez que eu estava orando para Deus me dar dom de cura. Eu estava doido para ter dom de cura, mais porque eu estava assistindo X-Men e eu queria ser um X-Men do que para o reino de Deus mesmo, né? E eu lembro que Deus virou e falou assim para mim: Dani, se você ainda não aprendeu a amar quem não te traz nada de valor, que amar quem me traz benefício é bom, né? Perfeitamente, super fácil. Eu amo o Otto porque o Otto é um pastor fofo, maravilha. Agora eu quero ver amar o irmãozinho que não soma nada na minha vida. E aí Deus falou assim: a hora que você aprender o básico, que é amar quem não te dá nada, aí a gente começa a conversar sobre o mais profundo de dons de cura e etc. Exatamente. Quando você passa na rua, você vê uma pessoa que está precisando. Essa é uma pessoa que de repente não tem nada para te oferecer. E como que você vai aplicar o 70 vezes 7 na vida de um camarada desse? Na verdade, é aí que entra de novo o evangelho simples. Eu não tenho que explicar para ele coisas profundas de Apocalipse. Eu tenho que chegar para ele e falar assim: olha, tem um Deus no céu que te ama, tem um Deus que se importa com você, morreu por você e quer começar um relacionamento com você agora. Exatamente. Durante 4 anos, eu pude ministrar para os jovens do MOVE, e eu falava o seguinte: não adianta você dizer que você ama o seu vizinho se você não pergunta para ele se ele precisa de dinheiro para pagar a conta dele. Porque o conceito que ele tem de cuidado é alguém que se preocupa e de repente supra as necessidades dele. Eu não estou falando que você vai sair pagando conta para todo mundo. Já tem dinheiro para isso, gostaria de ter. Entendeu? Pintando muro, e a gente fez muita obra social, a gente faz isso. Só que assim, seria muito natural eu pensar assim: vamos reformar casas, porque reformar casas traz benefício e conforto para a família. E eu vou e reformo todas as casas da minha igreja. Sabe o que a gente fazia? A gente reformava a casa do povo da rua. Batia palma pro vizinho. Quantas pessoas estão na igreja, param os carros em frente à garagem dos vizinhos? Se tem crente ouvindo a gente, ele vai entender isso. Você nunca perguntou pro cara qual que é o nome do vizinho, cara. O cara ouve o barulho dos ensaios do pessoal do louvor, aguenta a falação, porque a galera quando sai do culto fica na frente da igreja, aquela bagunça, principalmente comida. Exatamente, igrejas que estão no bairro, né? Não é igreja que de repente estão em regiões centrais que não tem vizinho, mas muitas igrejas são igrejas de bairro. E a gente prega um Jesus que é inclusivo, não é exclusivo. Ele inclui o leproso,
Ele inclui o samaritano, ele inclui o rejeitado, ele inclui o publicano, ele inclui todo mundo que é rejeitado. Que Jesus fala, né, que antes de vocês, quem entrará no céu são as prostitutas e os ladrões. Pra você ver. É mais fácil dessa pessoa se converter do que o religioso. Exato. Não é isso? O religioso é o perfil do filho que não saiu de casa. Ele ficou apontando pro filho pródigo que saiu e gastou tudo. Ele também queria o dinheiro do pai. Ele só não teve coragem de pedir. Na verdade, a diferença entre ele e o irmão é que o pecado dos dois, o de um foi evidenciado. Exatamente. Mas o do outro estava interno. O final dessa história é interessante porque o filho, ele entra na casa. O filho pródigo, ele vem, passa no portão, o pai o recebe, ele entra. O filho mais velho não entra. Ele fica no portão reclamando, o pai vai até ele, conversa, mas aparentemente não houve uma concordância do filho mais velho. Ele não entra na casa. Sabe onde eu já vi isso, trazendo para uma prática? Tem dois irmãos na igreja, um sempre bonitinho, o outro aprontou, caiu. Aquele que caiu volta arrependido e ele volta num ânimo novo, de renovado. Sim. E aí o cara que nunca fez nada fica irado porque o cara foi perdoado, velho. Perfeitamente. É tipo o Jonas. Jonas, eu não vou pregar pra Nínive, não. Porque se eu pregar, eles vão ser convertidos e vão ser salvos. Exato. Olha que ele queria ver o povo de Nínive morto, mas não queria ver salvo. Sabe qual que é o nome disso? Qual o nome? Reputação. A pessoa não quer andar do lado da outra porque imagina que aquela pessoa vai manchar a reputação. Aí a pergunta é, Jesus ia até o leproso preocupado com a reputação dele? João capítulo 5. A galera na festa da Páscoa, ele foi pro tanque de Betesda, só fedido, ele tava lá. O cheiro daquele lugar. Você entendeu? Então eu vejo que assim, Deus, ele não tá tão preocupado com a nossa reputação. E isso não é a carta de alforria de sair pecando também. Não, obviamente. Isso. Mas Deus é aquele que nos recebe de braços abertos. Aí é o sintoma da cruz, porque todo mundo pode subir naquele lugar. Você entendeu? Se Jesus subiu e tá carregando a cruz até hoje, no sentido de que ele já pagou o preço, Jesus não vai vir e vai morrer de novo, cara. Entendi. Ponto, tá feito, tá consumado. Sim, uma vez para Hebreus capítulo 10, ele morreu de uma vez por todas. Exatamente. O que acontece a partir do dia de hoje é a transformação que eu tenho. E essa geração vive uma proposta de transformação de entendimento, não de comportamento. O que a gente tenta fazer, eu não sei se você já ouviu isso. Isso é forte. Você tem que mudar o seu... Romanos 12:2, né? Exatamente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não de comportamento. Perfeito. Por quê? A gente tenta mudar o comportamento da pessoa. Imagina uma prostituta, como você falou, que passou, sei lá, 36 anos da vida dela. Então não estou falando de uma jovem, estou falando provavelmente de uma jovem senhora, que passou a vida dela inteira se prostituindo, aquilo virou um vício para ela. A arte do trabalho dela é um vício. Ela não sabe fazer outra coisa além daquilo. Não sabe fazer outra coisa. Então a gente dá uma roupa nova, pinta o cabelo dela, corta unhas, cortar tudo. E coloca uma roupa que a gente fala que é roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus. Coloca ela Minha mãe falava isso quando eu era pequeno. Coloca ela dentro de uma igreja. Agora ela adora Jesus, ela levanta a mão, ela adora. Tudo bem, estamos falando de uma situação, mas que viveu num vício. Você acha que o entendimento dela foi transformado só porque ela mudou o comportamento? Não, com certeza não. Não foi. Com certeza não. Então a gente não tem que se preocupar com o comportamento. O cara pode fumar. A gente fica pegando o pé do fumante. Mas a gente tem um monte de gente na igreja que fofoca. Que vê pornografia. Você vai batizar o cara, mas ele fuma. Filho, eu batizei você que fala mal do outro. É pecado por pecado. Eu acho que há uma proposta, um projeto que tem crescido de transformação de entendimento. A transformação de entendimento, ela não é tão complexa. É o evangelho simples que a gente está falando. Porque isso choca. O evangelho, quando ele é simples, choca. Porque eu tenho amigos que não são da igreja. E fala assim, eu nunca conversei com alguém que é evangélico que é igual a você, ó. Só que a gente não está sendo herege. Exatamente. Sabe o que eu tô sendo? Eu tô sendo amigo do cara. Como que eu posso converter o cara se ele não consegue enxergar amizade em mim? Então, você vai ser amigo do macumbeiro, do espírito? Claro. Porque a transformação vai vir na vida dele vai ser a partir do que ele vê em mim, não a partir daquilo que eu falo. Porque uma frase que me marcou muito, ele fala assim, as palavras até convencem, mas são as atitudes que vão de verdade. Aliás, as palavras até comovem, mas são as atitudes que convencem. Você está entendendo? Então a mensagem da cruz de verdade, quando ela faz sentido uma pessoa, é um paradoxo. É assim, Deus te ama. Independente do que você faça, se você correr pro colo dele, você encontra perdão. Porém, se você pecar voluntariamente pensando nisso, é porque você não entendeu nada. Exato. Eu costumo falar que Deus não te ama mais quando você faz a coisa certa, Ele não te ama menos quando você faz a coisa errada. Porque senão Deus seria
altamente... de pessoas, exatamente, e você poderia corromper Deus. E quem é você para corromper Deus? Mas na verdade, se eu entendi o amor de Deus de verdade, eu não vou querer errar, porque eu não quero desagradar perfeitamente, ele. Perfeitamente. Esse é o evangelho simples. E é isso que traz a pessoa que entendeu quando você, sei lá, procura um vizinho, alguém na rua e apresenta essa proposta pro cara, mas é uma proposta de vida em você e não na sua fala. Que tem muito discurso que a gente sabe que é discurso religioso, o cara fala, mas na vida real, prática, o cara mora num prédio e não conhece nem o nome do vizinho. Não dá bom dia. Não dá né? um bom dia. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse língua dos anjos, fizesse tudo, se eu não amar, de nada valeria. Tem como. Pastor Otto, que a gente continue pregando a mensagem da cruz. Sempre junto. Querendo formar discípulos de Cristo e não nossos. Sim. Sem interesse na carninha das ovelhas. O reino é dele. Sem interesse na carninha das ovelhas, no dinheiro das ovelhas, e somente, exclusivamente, na salvação da alma delas. Em nome de Jesus. Perfeito. Gente, Deus tenha falado contigo. Pastor Otto, tem um recado final para eles? Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar com vocês aqui falando com o Dani a primeira vez. Que a gente fale outras vezes. Sim, até mais. Não vou falar para você o carro que a gente está sentado, mas é um carro muito legal. Nada a ver, Nada a ver, cara. Tchau.